Já. Boa noite, bem-vindos ao Serra Negra na Roda, que é uma iniciativa da Casa da Cultura da Almo de Abreu da Lari. O entrevistado de hoje é direto do Nordeste, é da Bahia, é o professor Luiz Marcelo Almeida Pereira, ele é mestre em Direito Constitucional, professor de pós-graduação da Unifax e de graduação de algumas universidades, como a Estácio de Sá e da Universidade Católica de Salvador. E ele também é colunista do site A Cidade On, aqui do Circuito das Águas, né? Boa noite, Luiz, prazer, e é uma honra para a gente ter você aqui no nosso programa. Boa noite, Salete. Boa noite, Mota. Para mim, um imenso prazer, né? Eu agradeço o convite e para mim é um imenso prazer. Primeiro, porque eu realmente, Serra Negra, eu adorei, né? Adoro ir para aí sempre, né? Meus pais moram aí em Amparo. Eu estou morando aqui em Salvador faz bastante tempo, já sou meio baiano já. Mas meus pais moram em Amparo e eu gosto muito de Serra Negra, né? Eu sou caipira, eu sou daí do interior, né? A gente aqui vai falar sobre Constituição e que a Constituição ela abre um leque amplo aí de debate, né? Então, assim, eu vou começar por um assunto que é bem polêmico, que é a polarização da sociedade e a demonização da política, que nos últimos anos essa polarização ela ficou muito focada na política e os políticos foram todos colocados no mesmo saco ali, bandido, ladrão. Então eu queria que você falasse um pouco qual que é a consequência da demonização da política na sociedade e como que é possível modificar isso, se é que é possível, né? Claro, claro. Eu tenho. Eu olho isso de um jeito bem estranhando isso, né? Porque, veja, a gente ficou um tempão, né? Desde 64 até 85, tentando exatamente ter mais política, né? Ter mais poder. Deixa eu esclarecer umas coisas aqui. Política a gente sempre faz, né? A gente sempre está tentando encontrar um jeito de fazer as leis ficarem mais perto do que a gente gostaria. Tem um caso que eu sempre conto e que ajuda a entender esse negócio. Há muito tempo, um sobrinho meu veio me ensinar a jogar damas. Tudo bem? Molequinho ainda, né? 5, 6 anos, estava ali me ensinando a jogar dama. Estava ali, reunião em casa e tal. Ô, tio, vou te ensinar a jogar dama. Fui lá aprender, né? Saber, eu achei que eu fosse ganhar dele, então eu fiquei feliz, né? De jogar dama. Aí ele começou a me ensinar a jogar dama, e daí, obviamente, né? Eu estava jogando contra um moleque de 5 anos. Eu ia ganhar. E daí ele pegou e falou, ô tio, agora, né, eu tava lá, eu já tava encurralando ele, já não tinha mais nem jeito de ele chegar perto de fazer dama. E aí ele falou, não tio, agora a gente muda a regra e faz assim. A gente muda a regra, não, agora a regra é que eu posso fazer isso, e fez dama. Ele mudou a regra do jogo, e isso é uma coisa que, né, de maneira muito inteligente, né? Ele vai mudar o cenário. Olha, se nesse cenário, porque a regra estabelece o vencedor, não é? Não tem nada intrínseco em mim ou nele que vai fazer com que eu ganhe sempre. Depende da regra. Né? Naquela regra que ele tinha inventado naquela hora, ele podia ganhar. A gente sempre está tentando, a gente sempre tem jogos dentro da sociedade e nos quais a gente ganha e perde coisas muito importantes, né? O futuro da gente. Então é muito útil mudar a regra do jogo. Se eu tenho uma regra, se eu tenho um jogo aqui no qual eu estou perdendo, se eu conseguir influenciar a criação da regra, eu passo a ganhar. Então, a demonização, achar que a política que eu não quero ter contato com a política,
significa que eu estou permitindo que o outro lado faça as regras que ele quiser. Né? Ver a política como uma coisa que eu não quero tocar, significa que eu sempre vou jogar com as regras do outro. Eu estou cancelando para mim mesmo a possibilidade de ajudar a construir essas regras. Uhum. E se eu não for ajudar a construir, elas vão ser contra mim, né? Uhum. E a forma como ela vem, o processo né, eleitoral vem acontecendo, você acha que ele beneficia ou ele agrava essa situação, né? É que nem assim, houve algumas mudanças aí nas regras, né? Se tem uma emenda constitucional que alterou as coligações partidárias, por exemplo. Você acha que o que vem acontecendo favorece ou desfavorece essa condição, né? Essa situação? Salete, ó, do ponto de vista. Desculpa, eu fiquei encafifado porque eu fiquei com vontade de falar mais daquela coisa da polarização que você tinha começado a falar. Então volta, pode voltar. Falar. Porque é uma coisa super. Eu acho que essa coisa da polarização é muito negativa por causa da gente não conseguir entender a política como uma coisa prática. Quanto mais a gente ideologiza a coisa, né? Quanto mais a gente pensa a partir do polo, menos chance a gente tem de analisar direito o que está em jogo. Esse caso dos precatórios agora, né? Que foi uma coisa que aconteceu agora, né? O presidente da República está ofereceu uma possibilidade, né? De aumentar um pouco o Bolsa Família com a limitação do pagamento dos precatórios. Isso. Parece uma coisa meio alheia, não é, ao que a gente vê no cotidiano. Mas se a gente entende melhor o que é precatório, o precatório é o que o Estado deve, né, para quem mover uma ação contra ele. Então, a gente que é advogado, né, está acostumado que se eu tenho uma ação contra o Estado não vai me pagar na hora. Se alguém me processa, eu tenho que pagar. Tem uma hora ou outra que eu tenho que ir lá. O juiz me condenou a pagar R$1.000. Eu tenho que ir lá e depositar os R$1.000, senão eu vou ser executado e tal. O Estado tem o tal do precatório, que ele vai enrolando, né? Vai enrolando, não. Ele precisa realmente de uma visão do orçamento e tal para pagar. E aí, a medida proposta olha, nós não vamos pagar o precatório, a gente vai pagar o precatório até um limite. E o que significa isso é que as pessoas que ganham do Estado um processo vão demorar ainda mais para receber. Isso não é legal. E para advogado, não é? Para quem advoga em direito administrativo, né, que tem a ver com o Estado, para quem advoga, isso é muito ruim, porque é muito frequente que o advogado receba alguma coisa, ele vai receber um tanto, né, dos honorários dele, o cliente vai pagar um tanto para ele, mas não é incomum que ele receba um pouco dos honorários em cima desse precatório. Então, né, eu advogo para alguém ganha lá um processo, né, no judiciário, né, do Estado, e aí o Estado vai me pagar, vai pagar para a pessoa, vamos dizer que R$100.000, e eu vou ganhar uma porcentagem disso. Então, eu como advogado, para mim é muito ruim os precatórios não serem pagos. Isso não me interessa, isso é uma coisa muito contra o meu interesse. E é contra a sociedade inteira, porque a gente precisa ter a ideia de que o Estado responde pelos seus atos. O Estado não é irresponsável, não é? Se uma ambulância bate no meu carro,
se um tiro mata uma criança ali do lado, se o Estado causa dano para o cidadão pode mover uma ação e receber esse dinheiro. Isso é muito importante. É importante para a sociedade, é importante para os advogados, é importante para todo mundo que o Estado pague aquilo que ele deve. Então, isso é fácil de entender, né? As pessoas, se elas conseguissem deixar de seguir. Então, você estava falando da polarização, né? Aí eu vi colegas advogados, né? Colegas que sabem o que é um precatório, que entendem o quanto que o estado da calote é ruim. É ruim para todo mundo, é ruim para a perspectiva de Estado de Direito. O Estado precisa ser responsável pelos seus próprios atos. Se o Estado puder desapropriar bens sem pagar, isso é muito ruim, né? Isso é ruim para as relações sociais. Eu tenho um Estado que não paga o que ele desapropria, que não paga o que ele deve. Aí, por mais que a gente entenda que isso é ruim, as pessoas movidas por essa polarização, não é, que você tinha mencionado, Salete, acabam não querendo entender isso, porque elas estão eu ia usar um termo aqui, elas estão casadas com essa ideia de que eu tenho que apoiar o presidente da República, qualquer coisa que ele faça. Ou então o contrário, né? Eu tenho que xingar qualquer coisa que ele faça. As pessoas deixam, a polarização impede o raciocínio crítico. E esse raciocínio crítico é fundamental para eu poder entender o que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo com aquela lei. O que eu estou ganhando, o que eu estou perdendo com aquela medida provisória. A gente precisa pensar mais nos nossos interesses, nos interesses da sociedade como um todo, do que, eu tenho que apoiar esse sujeito, eu tenho que xingar isso aqui, né? Acaba que empobrece muito o raciocínio político, né? Eu acho, só para complementar, a coisa fica mais séria quando é o próprio primeiro mandatário, ou seja, as maiores autoridades do país, que vão contra princípios constitucionais. Ou eu estou errado? Eu acho que você está certíssimo. E é uma coisa horrível, né? Como é que alguém ataca o Estado de Direito? Porque não é nada mais do que isso, é atacar o Estado de Direito. Fincado nessa polarização a qual a Salete se referiu, né? Na certeza de que o eleitorado vai pensar de maneira acrítica, não é? Eu tenho que apoiar ou eu tenho que ofender, eu tenho que lacrar, né? Eu não posso pensar. Isso empobrece muito o debate, né? Mas é que isso também, assim, não é consequência da falta de conhecimento, né, da população? Qual é o papel do Estado, né? Qual é o papel da Constituição? Para que serve? Assim, será que não falta essa informação? Então, você fica muito focado em quem é o governante, né? O que é a pessoa com quem você está apoiando, mas sem conhecer o sistema, não é isso? Eu acho que sim, Salete. Eu acho que tem isso também. Tem uma coisa linda na Constituição, que é o artigo 3º, que fala quais são os objetivos da República. E daí, ele fala, são objetivos da República Federativa do Brasil construir uma sociedade livre, justa e solidária, é o inciso 1º. O inciso 2º é o desenvolvimento nacional, o 3º é erradicar a pobreza e a marginalização e reduzir as desigualdades sociais e regionais. Veja, tem isso como objetivo, e o quarto é procurar o bem de todos, sem preconceito de raça, cor, gênero, etc. E qualquer outra forma de discriminação. Tá, mas vamos simplificar isso e ficar só, olha, nós queremos ter progresso social,
né? A gente quer que a sociedade progrida, que a sociedade seja solidária, não é? Que a gente consiga dar poder para negros e brancos, homens e mulheres, deficientes físicos ou não, hetero e homossexuais, etc, etc. Então, a gente quer o progresso social, é o que o artigo 3º diz, olha, nós precisamos de progresso social e desenvolvimento econômico. Lindo. Esse artigo 3º, sozinho, já resolvia o problema. Sim. Né? Olha, acabar com as cotas para deficiente físico, por exemplo, né, que foi uma coisa que a atual presidência fez. Acabou com as cotas para que as empresas deveriam contratar um mínimo de deficientes físicos, né? Essa foi uma medida importante. Ele disse, olha, isso é ruim, a gente não quer ter essas cotas, né? Uma decisão da presidência da República, é ruim ter essas cotas, medida provisória, acabou com as cotas. O que significou, obviamente, ter empresas menos diversas, né? Não é necessário ter um bruto entendimento da Constituição. Basta pensar se isso vai aumentar o progresso social, não é? Se a gente vai ter uma sociedade que está progredindo ou que está regredindo. A gente está incluindo mais gente ou a gente está excluindo, né? Certo. Aí, a gente, por conta de não, né, de não ter, eu acho que, feito mais propaganda do artigo 3º, a gente fez, né? A gente tenta fazer isso, né? Minha briga é essa, né? Ensinando direito constitucional exatamente para isso, né? Para tentar aumentar o gosto pelo artigo 3º. Só ele. Já estava feliz já, né? Vender as empresas, né, nacionais para custear o Bolsa Família. Então, eu vou continuar vendendo. Foi, né, uma entrevista que eu vi agora. Eu vou vender todas as empresas para custear o Bolsa Família, e daí vai ter uma hora em que eu não vou ter nem a empresa, nem o lucro da empresa, e eu vou ter que parar de custear o Bolsa Família. Quer dizer, eu estou vendendo bens da sociedade brasileira para continuar um programa que vai ter que continuar depois de eu ter vendido todos esses bens, né? Então eu fico queimando bens, uma coisa que a gente não faz, né? Como é que eu vou vender bens para botar gasolina no carro e vou vender o carro, né? Eu vou vender o bem para eu poder manter meus custos. Isso é muito ruim, né? E no fim das contas não é uma questão só de conhecimento, é uma questão de querer entender a realidade também, eu acho. E os ataques à Constituição, eles vêm disso daí também? Porque hoje se tem assim, pessoas que defendem, não, vamos tirar esses... querem, né, tirar direitos constitucionais, e porque acham que a Constituição prevê direitos demais e que isso atrapalha, inclusive, a economia. Vem disso também? Vem, né? Eu tenho a impressão que é uma... tem uma ideologia, né? Tem uma perspectiva ideológica estreita, que é essa de que se eu não fizer nada, a coisa se resolve sozinha, né? De não ter direitos, de não ter regulamentação. Isso também é muito contrário ao que a Constituição diz. A Constituição lá, a ordem econômica começa no artigo 170 e vai até o artigo 193. E ela fala, tem que ter a gente quer ter desenvolvimento, né? Que é essa coisa de vender as empresas, de desregulamentar, de tirar direitos, né? Eu quero ter desenvolvimento. E daí, eu gosto dessa história das regras serem parecidas com o esporte, né?
querer desregulamentar a economia é pensar que eu tenho aqui um jogo de futebol, né? Eu tenho um técnico aqui que fala, olha, nós vamos organizar, nós vamos ter um plano, nós precisamos de um plano, nós vamos fazer um plano assim, assim, assado, o jogador que tem esse talento vai fazer isso, nós vamos organizar, né? Olha, esse pedaço da sociedade, esse pedaço aqui já está produzindo pecuária. Então, nós vamos incentivar a produção de couro, de tecido, né, de moda de couro, isso, aquilo, como tem aí em Serra Negra, né, moda de couro, etc. A gente vai dar um monte de dinheiro, incentivo, melhorar a infraestrutura, incentivar a pesquisa tecnológica, né, incentivar as pessoas que investem nisso, melhorar, né, a educação aí, a saúde, para ter um povo capaz de produzir coisas lindas e tecnologicamente avançadas. Então, um técnico, né, fala, olha, nós vamos analisar tudo isso aqui, nós vamos fazer uma coisa, porque precisa, né, ver o que a China está fazendo com a economia, né, ela está fazendo tudo planejado, olha, daqui a 30 anos a gente tem ainda coisas para fazer. E aí vem essa ideia de que é só largar. Então o técnico do outro lado do time fala, vocês são bons, vocês se viram. Quem ganha? Você, só para completar uma coisa que me ocorreu agora, que eu acho que é de um artigo da Constituição que fala da função social da empresa, não é isso? Exatamente. Mas o nosso empresário, eu acho que não conhece isso daí também, né, Luiz? São dois artigos, na verdade. Você está certíssimo. A função social da propriedade. Está no artigo 170, né, inciso 3º, e no artigo 5º, inciso 23. Função social da sociedade e da empresa, porque a empresa é propriedade, né? Mas é uma coisa que não é de comunista. É uma coisa... A lei de introdução às normas do direito brasileiro, que é de 1940, da década de 40, né, já falava da função social do direito. Isso é uma coisa muito simples, quer dizer, se o direito existe, é porque a sociedade investe um monte de dinheiro e de esforços para a manutenção do ordenamento, do direito. O direito nunca existe porque ele existe, né? Se alguém obedece o direito é porque o Estado está investindo em segurança, em justiça, em saúde, em educação. Para o direito existir, precisa de Estado. Não existe direito sem Estado. Então precisa aquele direito ter função social, né? Se não tiver função social, eu tô permitindo que alguém use os meus esforços contra mim mesmo. A sociedade está permitindo que alguém use toda a estrutura jurídica contra ela, né? Porque é a sociedade que está mantendo o ordenamento jurídico. Se eu estou mantendo o ordenamento jurídico com tudo isso, não é, obedecendo o ordenamento e tal, então eu quero que todo mundo obedeça, e eu quero que a empresa dê um destino socialmente adequado para os seus investimentos, né? Parece bastante óbvio. Se a empresa vai agir contra a cidadania, né? Agora, tem um argumento aí de que, assim, mas a Constituição podia ser mais enxuta. Se você pegar a Constituição dos Estados Unidos, ela é menor. Por que as pessoas veem dessa forma? Assim? E que faz essa comparação, né? E faz essa comparação. Mas é uma coisa de... Eu acho que tem duas coisas aí, Salete. Tem uma coisa que é assim, ninguém precisa entender direito constitucional como eu entendo, né? Então, eu dou aula de direito constitucional faz 20 anos.
Então, entender direito constitucional é uma técnica, né? Elaborado o negócio, etc, etc. Mas isso não significa que a gente não possa entender um pouco, né? Que a gente não possa, como o Mota acabou de falar, né? Olha, tem a função social da propriedade, né? Não precisa ser um técnico, né? De uma cultura estupenda para entender como o Mota acabou de fazer, raio. Existe isso. Tudo bem, não é uma pessoa qualquer, né? Tem uma cultura, etc. Mas isso poderia ser um pouquinho mais disseminado, né? Das pessoas terem essa informação um pouquinho maior. Eu acho que eu acho que aí está na coisa o Canotilho, que é um autor português, né, que ele fala, ó, a Constituição pretende informar a sociedade. A Constituição pretende se popularizar, né? Ser mais compreendida por todo mundo. E aí tem essa onda tem duas coisas que falam da Constituição americana que são horríveis. Uma é essa, que é o fato dela ser pequenininha. E ela é pequenininha mesmo, porque os Estados Unidos fizeram a Constituição deles em 1787. Faz 200 e tantos anos, né? Ela é exatamente 201 anos mais velha do que a nossa, né? Naquela época era comum ter Constituição pequenininha. Até porque eles tinham eles não sabiam direito o que eles estavam fazendo. Vamos ser sinceros, né? Era a segunda Constituição. A primeira Constituição foi o Bill of Rights, em inglês, né? Que é de 1694. Então, fazia essas... e a Constituição americana veio logo em seguida, né? Veio 100 anos depois, mas foi a segunda. Então, era moda na época fazer Constituição pequena. A Constituição francesa de 1791, também era pequenininha, né? Mas aí tem duas coisas. Primeiro, o direito constitucional americano continuou evoluindo, então eles continuaram criando direitos como a gente tem, né? A Constituição atual é a 8ª Constituição brasileira. Os outros países também têm um monte, né? A França, como eu acabei de falar, ela fez a primeira em 1791, depois ela fez uma outra em 1793 e uma outra em 1795. Eles tiveram 3 constituições em 4 anos. Os outros países europeus todos tiveram várias constituições, né? Isso é normal. Nos Estados Unidos isso não acontece porque eles têm o common law, né? Eles têm o direito costumeiro, que é outro jeito de fazer a coisa. Então, o direito costumeiro acabou, por causa do direito costumeiro, eles foram criando mais direito constitucional. Então, tem vários direitos, né? Eles fizeram os direitos, os civil rights, né? Que são os direitos de igualdade, né? As cotas raciais e tal. Eles fizeram tudo isso na década de 60, sem fazer uma emenda constitucional. Aqui no Brasil, seria necessário fazer uma emenda, mas é porque eles têm o direito costumeiro e a gente tem o nosso direito mais escrito, né? Então, esses direitos todos estão nas decisões da Suprema Corte Americana. O direito constitucional americano é a Constituição, mais todas as decisões da Suprema Corte. Então, o nosso direito constitucional é parecido em tamanho com o direito constitucional americano. Porque eles não usam só a Constituição, eles usam todas essas decisões da Suprema Corte, né? Olha, o direito da mulher a interromper a gravidez é direito constitucional reconhecido pela Suprema Corte. O direito às cotas, né, também é direito constitucional reconhecido pela Suprema Corte. Nada disso estava na Constituição em 1787, né?
A gente tem aqui, Luiz, assim, a ideia, pelo menos, assim, senso comum, que você tem um país real, né, que é esse que a gente vê todo dia, né, com um monte de ilegalidades sendo cometidas, brutalidades, enfim. E você tem uma carta constitucional que ficou conhecida como a Constituição Cidadã, né? São duas realidades, na verdade. Por que esse Brasil real não gosta tanto assim desse Brasil ideal que está expresso na Constituição? O que você acha disso, né? Bom, Mota, é muito legal essa perspectiva. O que acontece é que o direito vem da política, né? A origem do direito é a política. Isso não há dúvida alguma. Mesmo durante a ditadura, havia caminhos políticos para influenciar, né? Como, enfim, várias maneiras aí de influenciar o poder político, né? Basta ver os políticos que a gente herdou da ditadura, né? Os métodos deles serem influenciados. Enfim, as famílias todas, né, que estão aí. Mas vamos lá. Então, a política sempre... a matéria do direito é criada pela política. Tá. Aí, vamos pensar, eu tenho aqui 3, 4 grupos sociais que estão tentando definir as regras a respeito de um assunto. Aí, a gente vai lá e faz uma modificação e, Vou usar como exemplo, o artigo 243 fala que quem tem trabalho escravo, quem hoje no Brasil tem escravos, pode perder a propriedade da terra. É uma punição, não estava na Constituição em 88, e aí foi feita uma emenda. Então, vamos lá. Um grupo da sociedade, um pedaço da sociedade, achou melhor punir dessa maneira, com a perda da fazenda, quem tivesse escravo. Né? A gente pensou, olha, é uma coisa horrível a gente ter escravo, é uma coisa muito, né, muito detestável ter escravos no Brasil atual, então a gente vai punir a pessoa que tem escravo com essa punição. A pessoa perde a propriedade da fazenda dela. Beleza. Então, chegamos nessa conclusão. Uma conclusão que, inclusive, passou e virou emenda. Agora, né, no começo do ano passado, o senador Flávio Bolsonaro apresentou uma nova emenda para tirar isso, para tornar mais fácil a pessoa ter escravos na sua fazenda. Fazia parte do projeto dele, né, da perspectiva dele, então ele achou que era melhor a gente ter essa facilitação da escravidão, né? É a PEC número 80 de 2019. É uma pérola, né? É uma PEC que, como eu disse, torna mais fácil a escravização de pessoas no Brasil a partir do momento em que a PEC for aprovada, se porventura ela for, né? Da minha perspectiva, tomara que ela não seja. Mas essa é a batalha direta. Então, vamos lá. Eu acho que é melhor não ter escravos. O senador Flávio Bolsonaro acha que é melhor ter escravos. Então, eu faço uma PEC, faço uma emenda constitucional para dificultar a escravidão, ele faz uma emenda constitucional facilitando a escravidão. Até aí, jogo jogado. Né? A perspectiva dele é essa, a minha perspectiva é diferente. Achamos melhor coisas diferentes para a sociedade e para o mercado brasileiro. Tá. Agora, aí você me fala, olha, Marcelo, tem uma diferença entre o que a Constituição quer, entre o que eu quis, quando eu defendi a PEC, que torna mais difícil ter escravos, e o fato de que ainda existe escravidão no Brasil. É uma coisa detestável, ainda existe escravidão no Brasil.
tem essa batalha que o senador Flávio fez, que é, eu quero tornar mais fácil e impedir a punição dessa maneira. Agora, tem outras coisas que são possíveis. Então, ao invés de eu fazer uma PEC, né, ele podia pensar, ao invés de eu fazer uma PEC para acabar com o artigo 243, eu faço uma lei que torna muito difícil essa punição acontecer. Então, a regulamentação, ao invés dele fazer a PEC, que a PEC é difícil de passar, ele faz uma regulamentação dizendo assim, olha, quando, para acontecer essa desapropriação, tem que ter tais e quais requisitos. Então, ele regulamenta a lei, ele regulamenta o artigo, o 243, dizendo, olha, mas só é escravo para os fins do artigo 243 quem tiver flagrado com algemas o ligando à enxada. Tá certo. Ou eu faço o seguinte, né? Baixando da lei para quem aplica, para o direito administrativo. Ele vai lá, olha, a lei continua dizendo que a escravidão é feia, a Constituição continua dizendo, mas eu tiro os fiscais. Certo. Então, a gente, né, a Constituição, é bom ter uma Constituição linda, né? É muito bom ter uma Constituição linda como é a nossa. Ainda é linda, apesar de todas as emendas que foram feitas, né, algumas emendas das quais eu não faria, mas a Constituição continua sendo linda. O que acontece é que a gente não tem a perspectiva de que nós não vamos chegar nessa Constituição, na implementação dessa Constituição, se a gente não tiver Estado. Se a gente não tiver fiscais suficientes, se a gente não tiver educação pública de qualidade, se a gente não tiver saúde, né? Se a gente não tiver Estado e plano, não é? E vontade de fazer, ela não vai, né? Ela não vai sair do papel. Tem que ter essa briga, né? E essa briga é uma briga política. Por isso que é tão horrível essa criminalização da política. Né? Você citou uma coisa agora que é até bom assim, para esclarecer as pessoas, e que pontos principais da Constituição ainda não foram regulamentados. Assim. Você pode citar para a gente? É bem interessante saber. Obrigado. Realmente, tem bastante coisa que... Tem algumas coisas que não foram regulamentadas. E aí, isso é uma decisão política, né? O Congresso decidiu não regulamentar. Muitas vezes a gente pensa, não, o Congresso eles estão fazendo outra coisa, né? Olha, não, é tudo vagabundo, que vai nessa ideia da criminalização da política, né? Olha, não é isso. Não é uma questão de estar desocupado. É uma decisão política, né? A legalização, como o STF acabou fazendo, né? Que é a regulamentação do casamento homoafetivo. Olha, não é que o Congresso Nacional demorou para regulamentar porque eles estavam preocupados com as férias, ou porque... Não é isso, né? Houve uma decisão política, uma decisão... Veja, uma decisão legítima. Não é todo mundo que pensa como eu. Né? É uma decisão legítima do Congresso não regulamentar um determinado assunto. Não tem nada de errado com isso. Né? Não é porque senão parece que a decisão está certa só quando bate comigo. Né? Não. Uma decisão legítima do Congresso de não querer regulamentar. Uma decisão, no entanto, legítima do Supremo de fazer a regulamentação. Então, tem muita coisa a ser regulamentada ainda?
Tem bastante. Tem muita coisa que não foi regulamentada, mas não foi por decisão legítima do Congresso de achar, olha, mas aí que está a lindeza da separação dos poderes, né? Porque a separação dos poderes serve para isso. Olha, eu tenho aqui um pedaço da sociedade, a gente tem um monte de pedaços brigando uns com os outros, né? A gente tem conflitos de raça, de gênero, entre capital e trabalho, entre as empresas, né, entre as pessoas aqui embaixo, de religião. Então a gente vive em conflito. Até aí está tudo bem. A sociedade é inerentemente conflituosa, né? Desde Tucídides, né, cumprindo a Guerra do Peloponeso, a gente sabe que a sociedade é conflituosa. Tá. Aí eu quero... Então, vamos supor, né? A gente tem aqui o lado A e o lado B. O lado A, eles têm um conflito, e daí eles estão tentando modificar as regras, modificar a lei para ganhar o conflito aqui embaixo. Então, o A quer mudar a lei para a lei ser favorável a ele, o B quer mudar a lei para a lei ser favorável a ele. Tá tudo bem. Legítimo dos dois, da parte dos dois, tentar fazer isso. Contanto que ninguém queira mudar a lei contra a Constituição. Daí também é outra história. Mas essa parte é uma parte legítima. Agora, a gente tem a separação dos poderes exatamente porque se existe um poder único, como no caso da ditadura, né? A gente teve a ditadura de 64 a 85, e aí tinha uma centralização muito grande de poder. O que acontece é que entre A e B, só A influenciava os ditadores. Se só A conseguia influenciar, B perdia toda a regulamentação. Então, o conflito entre A e B fica desigual. E B nunca vai conseguir nada, né? Foi o que aconteceu com o salário mínimo, né? O salário mínimo reduziu pela metade. De 64 a 85, o salário mínimo caiu pela metade. Por quê? Porque a ditadura não tinha compromisso com o trabalhador. Tinha outro compromisso, né? Então, ela fez o que fez e o salário mínimo caiu pela metade durante aqueles 20 anos. Quando a gente tem uma ditadura, quando tem um poder único, quem está longe do poder não consegue nunca ser ouvido. Sim. Então, né? Agora, nesse caso da regulamentação, a democracia perdeu muita qualidade durante os últimos anos, né? Mas ainda tem eleição, etc. A não regulamentação é uma decisão. Mas, como a gente ainda tem o judiciário, a gente sai a gente não conseguiu regulamentar isso aqui, vamos para o judiciário que ele faz, né? Então, o judiciário garante, como garantiu o direito de greve para os servidores públicos, né, que é outra coisa que demorou bastante para regulamentar. E você acha que esses poderes eles estão funcionando de uma forma adequada, que nem o STF e outros tribunais que são defensores da Constituição? Salete, faz parte do jogo. Né? Eles querem... o STF também é plural. Né? Menos plural do que a gente gostaria. Do que eu gostaria. Mas é plural, né? Ele tem ali alguma pluralidade, né? A gente tem um desenho institucional no Brasil que é o nosso desenho, que é peculiar. A gente tem, por exemplo, muito pouco, a coisa que a Celeste estava falando logo no começo, né, da nossa conversa,
que é essa coisa do conhecimento, do quanto pouco que ele é disseminado, né? A gente tem outras coisas além dos 3 poderes. A gente tem comitê de bacia hidrográfica, tem o Conselho de Educação, o Conselho de Saúde. O Conselho de Saúde é super importante, né? A Lei 8080 do SUS, que regulamenta um pedaço do Conselho de Saúde, é super importante, né? A gente tem outras formas. Agora, então, uma coisa a gente precisa também chegar nessas outras lugares de poder, não é? Que agora o CONAMA, por exemplo, foi destruído, né, pelo ministro. Mas eu acho que o nosso desenho de separação dos poderes permite conflitos entre os poderes. Isso não é ruim. Não é? O conflito entre o legislativo, o executivo e o judiciário faz parte do jogo. Se eles não tivessem tanto conflito, a gente estaria pior servido. Porque se eles não tivessem conflito, alguém na sociedade não estaria sendo ouvido. O conflito... E houve também uma demonização também, né, do judiciário. Assim como houve uma demonização dos políticos, houve uma demonização do judiciário, né? Até você acha que esses conflitos não têm a ver um pouco com isso também? Tem. Tem uma coisa que é muito pouco falada. E é uma coisa que leigo fala, né? Porque, a não ser óbvio, né? Tem gente mal informada e tem gente mal intencionada, né? Tem as duas coisas. Tem a má informação e a má intenção. Mas o STF não roubou o poder de ninguém. É muito importante deixar claro isso. O STF, em 88, ganhou, foi construído como um instrumento de manutenção da constitucionalidade. Quem foi que deu esse poder para o STF? A Assembleia Nacional Constituinte, composta de deputados e senadores. Depois, um pouquinho antes do Plano Real, foi feita uma emenda para aumentar esse poder por causa da ação declaratória de constitucionalidade que o Fernando Henrique precisava para não sofrer o risco que o Collor tinha sofrido. Mas então foi lá e criou mais um poder para o STF. Depois criou-se a emenda 45, que fez a súmula vinculante, etc. Tal. Não foi o STF que inventou a súmula 45. Foi o Congresso Nacional que fez a emenda 45, e deu a súmula vinculante para o STF. Agora teve uma mudança no Código de Processo Civil. O Código de Processo Civil, eu falei agora, mas ele é de 15, né, 2015. Esse Código de Processo Civil aumentou imensamente o poder do judiciário. Né, porque agora as súmulas são muito mais importantes, elas não podem mais ser desobedecidas, é muito mais complicado desobedecer uma súmula. Quem deu esse poder para o STF não foi o STF, não foi ele que fez o Código de Processo Civil. Não foi ele que inventou, eu vou colocar aqui uma... Não, quem fez isso foi o Congresso. Quem deu todos os poderes que o STF tem até hoje, não foi o STF que roubou. Quem fez isso foi o Congresso Nacional. Eles sabiam que era importante se poupar. Porque tem uma coisa assim também, né? Eu dou poder, já que o STF vai legalizar o casamento gay, já que o STF vai lutar pelas cotas, já que o STF vai fazer o progresso da sociedade, então eu dou um pouquinho de poder para ele e depois eu me isento dessa decisão. E também tem outra coisa, né? O STF faz alguma coisa de progresso social, mas o STF chancelou a reforma trabalhista, por exemplo, né? Sim. Que foi uma desgraça. Né? Desmobilizou a luta sindical, que já estavam, né, sofrendo muito, e aí vem a reforma trabalhista e desmobilizou, quebrou todo o movimento sindical brasileiro. Né? A gente tem alguns
bravos, né, que continuam resistindo, etc., mas tirou todo o poder de fogo, né, do movimento sindical com a emenda, né, com essa reforma trabalhista. E o STF foi lá. Então, o STF também não é santo, né? E você acha que isso eles vão dar sequência mais ainda? Porque eles falam na carteira verde e amarela. Você acha que ainda tem mais? É possível destruir ainda mais aquele arcabouço de direitos que os trabalhadores tinham na Constituição? A situação pode ficar pior ainda do que tem ficado? Eu acho que sim, sabe? Eu acho que o limite é a organização, né, é a articulação, porque a sociedade, né, só está caminhando nesse sentido porque tem gente querendo. Uhum. Né? Vai vir a eleição agora para deputado, para vereador e prefeito, né? E a gente está vendo, né, as candidaturas se colocando, etc. E pode ser que o povo apoie essa destruição de direitos. E aí, assim como você falou, o Congresso dá o poder para o STF fazer esse progresso, também não estamos correndo risco de que o STF fique limitado aí, não sei, a avançar nesses progressos, por exemplo, uma discussão de lei de aborto, né? Quer dizer, a sociedade pode não discutir mais isso? Eu acho que a gente tem duas coisas. Tem uma briga política que é importante. É por isso que a sua expressão de demonização da política ela é muito verdadeira, né? E esse fenômeno é muito ruim exatamente porque as pessoas deixam de entender que o único jeito delas ganharem direitos é através da política, né? O único jeito delas manterem algum direito é através da política. Elas têm que parar de votar pensando em outras coisas e começar a votar pensando qual é o meu interesse. Uhum. Se todo brasileiro votasse, se todas as mulheres votassem pensando qual é o meu interesse, não é? Qual é o meu interesse, qual é a minha situação de vida e o que é melhor para mim. Se as pessoas votam com seus interesses, ela não precisa ser abnegada e pensar no interesse do outro. Se ela tiver uma consciência de qual é o seu interesse e votar de acordo com o seu interesse, a gente já caminharia bastante, né? Até eu ia assim, perguntar que tem sido tão polêmica a lei do teto do gasto, né? Porque também, na época, se discutiu tanto, se falou que ia perder direitos, que ia reduzir investimento em saúde e educação. Eu queria que você falasse um pouco sobre essa lei do teto de gasto. Porque hoje, assim, é uma dos empecilhos aí para se fazer ou para se investir, ou o governo, né, criar essa renda mínima, não criar uma renda mínima. E aí você tinha falado, né, que se mexe na Constituição. Quer dizer, outros países têm a política fiscal, por exemplo, atrelada à Constituição? Vamos lá. Tem duas coisas. Tem o teto em si, né? O teto do jeito que é o teto hoje, ele é muito ruim. Primeiro, porque, exatamente como você tinha dito, né, ele é constitucional e não é tão fácil de adaptar. Uhum. E depois, porque ele é muito rígido. E aquilo que eu estava conversando com o Mota agora há pouco, né, que ele falou, olha, entre a Constituição e a realidade tem uma distância muito grande. Para essa distância ser trilhada, para a gente poder aproximar a Constituição da realidade, a gente precisa de mais Estado. A gente precisa de mais investimento em infraestrutura, a gente precisa de mais investimento em educação, em saúde, nessas coisas todas. E a gente precisa de mais plano, né, de mais projeto, de mais
planejamento, né, de como é que vai ser o futuro, e implementação disso. Né? E para fazer tudo isso precisa de dinheiro. Se a gente abdica de investir, a gente está abdicando de usar o único instrumento que a gente pode usar para ter uma sociedade melhor. Então, a emenda 95, né, que é a emenda do fim do mundo, né, que é essa do teto dos gastos, ela faz exatamente isso, né, ela impede o Estado brasileiro de ganhar legitimidade. Vamos abordar agora essa eleição que está vindo aí, essa eleição municipal, que tem umas regras novas, né? Eu gostaria que você desse uma explicada dessas regras novas, aí, se elas são boas, se elas melhoram essa nossa percepção da política, enfim, elas vão mexer em alguma coisa? Boa. A emenda 97, que teve duas emendas agora que são importantes, né? A emenda 107, que ela só mudou a data da eleição, né? Que vai dia 15 e dia 29, né? E a emenda 97 é uma emenda muito legal. Eu sou fã da emenda 97. Eu sou fã da Constituição como um todo, mas a emenda 97 é uma mudança muito legal. Por quê? Porque antes, a gente sabe, né? Todo mundo que gosta um pouquinho de política sabe que no Brasil a gente elege o partido e não a pessoa, né? A gente vota em quem a gente quer votar e aquele voto que a gente deu para alguém aqui, para uma pessoa, vai ajudar a eleger outro do mesmo partido. Até aí tudo bem. Então, mas veja, se eu estou votando em alguém do partido A, eu tenho que entender que dentro daquele partido A tem outras pessoas parecidas com aquele um que eu estou votando. Certo. Inclusive, o Brasil, os partidos no Brasil são muito restritos nisso. Né? O partido fecha a questão e todo mundo dentro do partido vota junto com o partido. O congressista brasileiro, o deputado e o senador são muito disciplinados nesse quesito. Né? Em outros partidos é normal o deputado e o senador votar contra o partido. Aqui no Brasil, eles votam... O partido decidiu, a base inteira vota daquele jeito. Né? Os deputados e senadores votam daquele jeito. Então, tá. Então, eu voto em alguém e eu estou ajudando alguém daquele partido a se eleger. É isso que está acontecendo agora. Até a eleição passada, podia ter coligação entre partidos. Aí, o Tiririca, que recebeu um monte de votos, né, na primeira eleição do Tiririca, ele ajudou a eleger um pastor do PR, Partido Republicano, e um sindicalista do PT. Estava na mesma coligação para deputado, o PP do Maluf e do Tiririca, o PT desse sindicalista que foi eleito e o PR daquele pastor que foi eleito. Não me parece, eu posso estar errado, mas não me parece que o eleitor típico do Tiririca quisesse também eleger um sindicalista e um pastor da Universal. Veja, existem vários sindicalistas que também são pastores, existem vários pastores que têm uma afinidade muito grande com o movimento sindical. Essas pessoas existem e elas fazem parte do povo brasileiro. Existem várias pessoas que são sindicalistas, são da Igreja Universal e quiseram votar no Tiririca. Mas não é tanta gente assim. Né? O mais comum era a pessoa votar no Tiririca
e não querer eleger nem um pastor da Universal, nem um sindicalista da CUT. É uma certa... Quando tem coligação, acontece uma certa traição da vontade popular. Né? Essas coligações, no fim das contas, você vota em alguém e vai no sorteio. Né? Se você não analisa toda a coligação, você acaba ajudando partidos e pessoas de quem você discorda. E agora acabou isso. Agora, quem votar no PP só vai eleger... Quem votar no Tiririca... É que agora o Tiririca não está concorrendo. Mas quem votar no PP só vai eleger colegas do PP. Quem votar no PT só vai eleger colegas do PT. Quem votar no PR só vai eleger colegas, eu digo, daquele mesmo candidato. Né? Sim. Isso é muito legal, isso fortalece. Mas do ponto de vista financeiro, isso não prejudica, por exemplo, o candidato que tem menos recurso? Porque esse é um problema também, né? Eu acho, não sei, os candidatos mais pobres, às vezes estão muito bons, tem bons, mas eles têm menos condições de participar. Com coligação, eles não teriam mais oportunidades? Salete, eu acho que... Eu acho não, né? A gente tem duas coisas aí. O partido que defende mais dinheiro, o partido que defende mais rico tem mais dinheiro do que o partido que defende menos rico. Né? Isso mudou com uma decisão do STF, que foi uma ADIM, a ADIM 4650, que acabou com o financiamento empresarial, que era uma coisa horrível. O que empresa tem a ver com política? Não pode. A empresa não vota, a empresa não pode financiar a eleição. Agora... Então, agora o financiamento só pode ser feito por pessoas físicas, que só podem doar até 10% do seu último imposto de renda e tal. Agora, vamos pensar, né? Dentro do... Então, a primeira coisa que eu estava falando é essa da coligação, do financiamento, aliás. Não ter financiamento empresarial. A segunda é isso de... Existem realmente candidatos que têm mais doação. Né? O que é um candidato rico? É um candidato que tem mais doação. Né? Vamos lá. Inclusive dinheiro dele, que ele pode até 10% do total ser dinheiro dele. Mas esse candidato, que é um candidato mais rico, né? Ele, dentro do partido, ele ajuda os pobrinhos do partido dele. Né? Ele vai ter mais voto, então se, né, o Tiririca ganha um monte de votos e ele ajuda o segundo colocado, né, o terceiro colocado, vai que o Tiririca ganha voto suficiente para botar mais 2. Então, ele que era rico, né, ajuda outros 2 que são mais pobres de voto, né, mas também de dinheiro, né. Isso acontecia entre partidos. Você está certa, né? Agora, se tem um partido mais rico e um partido mais pobre, esse partido mais pobre vai ficar sem tanto voto. A coligação fazia isso, concordo contigo. A coligação fazia isso, a coligação ajudava, mas eu acho que é um preço muito alto. Quer dizer, eu acho que é melhor que os partidos mais pobres se virem, mas eles tenham certeza que todos os votos que eles receberam foram votos que vão ajudar a eleger gente do partido deles. Para não correr o risco de um sujeito, né, que é sindicalista, por exemplo, e que consegue lá, porque ele é diretor do sindicato e tal, ele consegue um monte de votos.
e de repente ele está ajudando o Maluf, né, ou outra pessoa qualquer. Mas o sistema eleitoral ainda, ele favorece os candidatos mais ricos, né? Assim, teria, não sei, você vê algumas mudanças que deveriam ser feitas para que ficasse mais justa essa competição? Eu acho que a grande mudança já foi feita, que foi essa a DIN 4650 aí, que acabou com o financiamento empresarial. O que acontece é que a gente tem muito Caixa 2, né? Então, isso é muito ruim. Caixa 2 Caixa 2 é horrível, né? Que foi uma das grandes... É um questionamento que ainda está em andamento no Tribunal Superior Eleitoral a respeito da candidatura do Bolsonaro, inclusive, né? Tinha, né, a Van estava participando, tinha várias coisas aí. A gente não tem um desfecho ainda, né? Então não se sabe exatamente o que aconteceu, o que não aconteceu. Né? A gente não pode afirmar categoricamente que participaram, essa ou aquela empresa participaram. A gente não tem a decisão ainda, mas essa é uma ação que está em andamento lá no Tribunal Superior Eleitoral. Né? Então, o segundo, o Caixa 2 é uma coisa que precisa ser melhor fiscalizado. A gente está de volta naquela ideia, né? Entre o mandamento lindo e a realidade, tem que ter a fiscalização. Mas, então, excluindo o Caixa 2, o fato de não termos financiamento empresarial já é um fator imensamente democratizante da política. Né? Daí, quem pode doar é pessoa física. Mesmo que os eleitores do partido A sejam mais ricos do que os eleitores do partido B, é só pessoa física, pelo menos. Não é lindo, mas... E, na verdade, a maior parte do financiamento eleitoral é público, né? Que é outra coisa horrível. É bom ter financiamento público, né? É muito bom ter financiamento público. A gente precisa lutar para as pessoas entenderem que o financiamento público é crucial para a democracia. Nós não estamos jogando fora alguns bilhões. A gente está mantendo a estrutura que garante ao povo a possibilidade de escolher com maior liberdade. Certo. Porque sempre tem essa comparação, né? As pessoas comparam, o dinheiro do fundo eleitoral poderia ser usado na saúde, poderia ser usado na educação, mas eles não entendem que se você, eu não sei, eu né, acho que se você usa o fundo eleitoral, né, e democratiza a política, você vai ter acesso a esses outros serviços lá na frente, né? Porque se a gente não tiver povo no Congresso no Congresso, né, na Câmara e no Senado, na Assembleia Legislativa e tal, a gente não tem garantia nenhuma. Se a gente não tem fundo eleitoral e tiver só financiamento empresarial, só a empresa manda. Se só a empresa manda, é muito mais fácil para as empresas, veja, de um ponto de vista absolutamente ético, né? É muito mais fácil a empresa que está mandando esquecer que é necessário financiar a educação para o povo, financiar a saúde para o povo, etc, etc. Né? A única garantia que a gente tem de que vão prestar atenção nesses interesses do povo é a gente eleger deputados e vereadores e vereadoras e prefeitas e prefeitos que têm esse olhar, né? Salete, estamos chegando já, passando de 1 hora. E tem uma coisa interessante que o Luiz ele informou a gente, que ele está com um curso, né, de Direito Constitucional online, né? Fala aí, explica aí para a turma aí como é que é isso daí, para a gente terminar nosso bate-papo aqui.
Obrigado, Mota. Eu tô aqui super animado, a conversa está super legal. E esqueci de falar do curso. Mas eu lembrei, não tem problema. Se eu, enfim, é um curso de direito constitucional para quem gosta de política. Então, eu estou colocando links, né, para inscrição no meu site que chama Lextra. Lextra, lextra.com.br. Aí vai ter todas as instruções, como é que faz para participar. Vai ser um curso de 20 horas sobre direito constitucional de um jeito bem leigo, né? Mas sem perder profundidade e inteligência da análise e tal, porque é importante, né? E segurança, né? Então sempre tem um texto, a gente vai estar cobrindo Você bastante. Você vai começar quando? Direito constitucional. Quando começa? Começa dia 16 de outubro, às 16 horas e 32 minutos. Beleza. Bom, vamos encerrando então, Salete, porque já estouramos já o horário aqui, né? Obrigado. Salete, suas últimas palavras aí de hoje. Só agradecer, porque foi muito bom falar de temas que parecem inacessíveis, né, e que as pessoas não compreendem e que são tão importantes e são essenciais para transformar a sociedade, né? Porque acho que se a gente não perceber, né, a importância da Constituição, dos políticos, a gente vai continuar, a gente não consegue mudar nada e melhorar nada, né? Eu acho que é fundamental, e você falou de assuntos relevantes. Muito obrigada pela participação. É por essa aula que você nos deu, Luiz. Muito obrigado. Pois é. Até mais, gente. Eu que agradeço pelo convite e pela oportunidade. Obrigado. Estou sempre à disposição. Eu ia perguntar se você não quer fazer considerações finais aí sobre o seu... Eu estou sempre à disposição, quero agradecer, né? Adoro Serra Negra. E fiquei muito feliz de estar com vocês e pela oportunidade, né, da gente conversar sobre esse assunto, que é um assunto que é a minha paixão, né, direito constitucional e política. Quando eu for para aí, eu quero conhecê-los pessoalmente. Né? Claro, com certeza. Lógico, nós também queremos bater um papo com você pessoalmente. Até mais, então, gente. Um abraço para todo mundo que está assistindo a gente, é óbvio. Né? Obrigado pela audiência. Tchau, gente. Até mais. Obrigada.